Eram os deuses astronautas? Esse é o nome de um livro que depois virou documentário, filme, né, de um suíço, pesquisador chamado Erich von Däniken, e que fez muito sucesso, né? E suscita muita curiosidade no mundo espiritualista, até esotérico. Mas a ciência tradicional, mais conservadora, fica um pouco distante, com receio de entrar nessas questões dos mistérios da evolução da vida, da própria sociedade, na nossa história humana, da biologia, da química, da física, dos acontecimentos. E aqui a nossa observação nessa série sobre a vida é entendermos que por trás dos fenômenos físico-materiais há um comando inteligente dos fenômenos espirituais, né? Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é ainda um conceito que nós temos dificuldade de entender. Porque a nossa lógica é entender alguém que se personalize, que vira uma persona, né? Que vira uma personalidade, né? Um Deus chamado antropomórfico, né? Parecido com o homem, a sua imagem e semelhança. Nós entendemos essa imagem e semelhança no aspecto mais físico, né? Como se fosse um senhor de barbas brancas, né? Atendendo nossos pedidos, nossos anseios. Nós não vemos isso de uma outra maneira, não morfológica, não das formas, mas sim do conteúdo, né? Esse conteúdo espiritual, né? Que não é matéria, são os componentes gerais do universo, segundo o espiritualismo, né? Deus, o espírito e a matéria. O contato do espírito com a matéria é que faz evoluir a própria matéria em si e o próprio espírito em si. Evoluir até que ele tenha uma condição divina do pai, dessa mãe, desse seu criador, podendo co-criar, sendo esse nosso objetivo nas nossas vidas, como a vida aqui no nosso planeta. Assim, pois, lacunas que a ciência não entende, o espiritualismo moderno, o espiritismo, vem lançar alguma luz. Por exemplo, a gente vinha dizendo que as conjunções químico-biológicas foram formando a vida a partir das primeiras células muito simples, né? A partir dos primeiros elementos simplificados, até ganhar uma consistência com passados bilhões de anos e ganhar complexidade. Ela apresentar, como nos vídeos anteriores, né? Seus processos de divisão celular, mantendo o código genético, né? Até o entendimento de hoje em dia da ciência, que está avançado, mas não avançado ainda do ponto de identificar as causas reais dos fenômenos, que são sempre espirituais e não materiais. Assim, pois, uma das lacunas da ciência, que dá origem ao livro Eram os Deuses Astronautas, são os povos bastante inteligentes, há 5, 8, 10 mil anos atrás, e há descobertas recentes da arqueologia, descobrimos nos campos da Bolívia, nos campos da Turquia, populações inteligentes, e nota-se isso pelas suas construções, pela sua engenharia, né? Buscando pedras imensas e muito pesadas em regiões distantes, trazendo para áreas próximas da obra, e até com a tecnologia de hoje, sendo difícil isso vale para o Egito, vale para os incas, maias, astecas, vale para uma série de populações e povos, né, para a Índia, que viveram na Eurásia, né, do ambiente que saiu da própria África. Então, o que a ciência entende hoje? Que em milhões de anos, o que é pouco tempo em relação aos bilhões de anos para aquelas células se desenvolverem, a vida se manifestou de uma maneira intensa, saindo dos mares, os anfíbios, ganhando a terra, ganhando as plantas, ganhando, né, portanto, os continentes, ganhando os ares através das aves. Assim, pois, diversos ensaios morfológicos na matéria daqui foram sendo feitos pela espiritualidade. Isso a ciência, evidentemente, não vê, não enxerga ainda, né? Até que nós tivéssemos uma conformidade física necessária para receber aqui espíritos que iriam se desenvolver na sua trajetória. Nós temos informações do Espírito Emmanuel, no livro do Chico Xavier, A Caminho da Luz, de que os povos originários daqui mesmo, os amarelos chineses, os negros da África, da onde todos nós somos oriundos, portanto, todos nós somos afrodescendentes, falando do ponto de vista físico, recebemos aqui um grupo de espíritos de um outro sistema, chamado Sistema de Capela,
E que lá, um sistema mais avançado que o nosso, esses espíritos ainda estavam renitentes, né, nos erros, embora o seu avanço intelectual, havia um espaço para o avanço moral. Assim, pois, foram convidados, né, a se retirarem de lá, esse grupo, e virem habitar este sistema aqui, tudo sobre esse império do amor, né, em nome do próprio Cristo, esse Espírito que é o mais evoluído e perfeito que nós conhecemos, sendo ele o nosso modelo e guia. Assim, pois, estes espíritos se formaram 4 grupos e que foram habitar a matéria física, os corpos físicos que tinham aqui. Pouco antes disso, o que a ciência sabe? Havia pelo menos 9 tipos de subespécies humanas, né? Saindo da África, os Australopithecus, né? Até o Homo erectus, o Homo habilis, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, assim as nomenclaturas, até chegar no homem sábio, Homo sapiens, ainda que esse nome não seja tão apropriado para o nosso grau de evolução de hoje em dia. Mas, enfim, esse aperfeiçoamento físico demorou muito pouco tempo. Esses elos que denotam essa evolução são muito rápidos em relação à velocidade da evolução anterior que se conhecia, dos bilhões de anos, para a primeira célula ganhar complexidade e essa sim ganhar uma vida mais complexa e inteligente, como nós conhecemos hoje, as moléculas, as células e assim por diante, como nós falamos dos vídeos anteriores. Assim, pois, um grupo no Egito, então a grande população do Egito, com a sua matemática avançada, com a sua astronomia avançada, e evidentemente as pirâmides. E é assim que Erich von Däniken explora se, porventura, já que hoje em dia existem astronautas que vão à Lua e estão pensando em ir a Marte, será que nós não tivermos recebido astronautas de outros mundos aqui para fazer avançar a população que aqui existia? E vão encontrando dicas aqui e acolá, embora a ciência não reconheça profundamente, porque não há uma prova profunda disso. Mas aqui nossa observação é o seguinte: há um erro aí nessa tentativa de explicar o que a ciência não explica. Tá sol, tá calor aqui. Meu amigo tava lá, tá ali, cavalinho, tá por ali. Vida, e vida é bastante inteligente, como os golfinhos, como os elefantes, como os cachorros, né? A falha está em não perceber que sim, recebemos influências extraterrenas de espíritos que habitam outros mundos, espíritos, né? Assim, pois, esses habitantes daqui do Egito, um outro grupo bastante inteligente na Índia, do Krishna, do Bhagavad Gita, né? Dos Upanishads, né? Um grupo que se formou o povo hebreu, com um conceito monoteísta do Deus único, de um Criador, um conceito muito forte, um povo muito orgulhoso de si e muito lutador também. E essas configurações, juntando aos arianos, um quarto e último grupo, que habitou ali na Europa, na região da Ásia, e nós temos espiritualmente 4 focos de inteligências, além das originais daqui, como os chineses e como os sul-africanos, que vagaram nômades pelo mundo até 100 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, que paramos de ser nômades e fincamos cidades, né? Depois que nós dominamos a agricultura. Interessante observar que esta informação dos exilados do sistema de Capela que vieram aqui e deram origem a esses 4 povos, se miscigenando com os povos originais aqui, explica na sua totalidade esses mistérios da ciência. E as falhas que esta obra Eram os Deuses Astronautas apresentam, imaginando que são astronautas de verdade, com suas naves espaciais, descendo com seus capacetes e interagindo com os aborígenes aqui, ensinando-lhes o fogo, ensinando-lhes a matemática, ensinando-lhes a engenharia, a arquitetura, né? Sendo que esse processo não é assim, é um processo mediúnico. Assim que você tem nas tribos os pajés, né? Os caciques, né? Que entram em contato com o mundo espiritual para passar informações, medicamentos, né? A partir das plantas para as pessoas daqui. Nós temos os pitons, as pitonisas na Grécia Antiga que faziam o mesmo papel. A mediunidade sempre esteve presente, né? Porque está presente, é um fenômeno físico que a ciência já se debruçou muito pouco e ainda é um espaço muito grande para aprender. Isso completa as lacunas de toda a série de polêmicas em torno do Eram os Deuses Astronautas, que tem essa correção dada pelo Espiritismo, né? De que sim, são extraterrenos as almas que interagiam
com a população daqui, e essa população nova que veio também de outros planetas e aqui formaram esses 4 grandes núcleos, né? Os egípcios na Índia, os hebreus e os arianos, né? Mas eles não são astronautas que vieram com suas naves. Esse processo é mediúnico, é pela inspiração, pela proximidade, né? Como acontece com todos nós, sempre temos espíritos superiores que nos iluminam, que nos inspiram, né? Cabe a nós ouvir, né? Ter ouvidos de ouvir, ter olhos de ver, para perceber esse amparo que vem da espiritualidade, que não é necessariamente terrena, né? Que habitam todo o universo, pois que há muitas moradas na casa de meu Pai, como já dizia Jesus, e na época ainda incompreendido, né? Então, neste conceito, nós hoje provocamos se eram os deuses astronautas. Não, eram deuses espíritos evoluídos, né? E que em contato com médiuns, que são os representantes, os iniciados, os sacerdotes, né? Em todos esses povos, e a sua miscigenação com esse povo mais arcaico, né? Originário da própria terra, como os chineses, os sul-africanos, né? Deram origem ao processo evolutivo como nós conhecemos. Espiritualmente é isso. Fisicamente, somos resultados da própria evolução física, desse aperfeiçoamento genético, até dar a forma como nós conhecemos hoje, embora suas miscigenações. Mas na antropologia sabemos que a parte física, a nossa genética saiu da África e foi ganhando todo mundo em busca de sobrevivência. Assim, pois, todos somos afrodescendentes, todos somos iguais neste ponto de vista físico, e todos somos iguais, e todos somos descendentes divinos do ponto de vista espiritual. Este era a observação e a reflexão sobre a vida nessa terceira parte aí que estamos trabalhando, né? Nessa playlist específica aqui no Ciência do Espírito, sobre essa injunção espiritual que comanda todo o processo físico e não o contrário. Pensemos nisso sempre.